Boa noite a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer bastante ao Rodrigo pelo convite, ao César também pelo convite, a oportunidade de rever colegas, Raimundo e a Lívia. O trabalho sobre o qual eu gostaria de falar hoje é, na verdade, um trabalho... Quer passar para cá? Na verdade, é um trabalho, é parte de um trabalho um pouco mais extenso, um trabalho mais especificamente sobre a relevância de Descartes e de Grotius para o pensamento jurídico moderno. Talvez Descartes seja bem menos conhecido nesse contexto, mas eu vou ter de me concentrar em uma parte específica desse trabalho. Eu havia pensado inicialmente em me deter no pensamento de Descartes, mas depois eu me dei conta, talvez, em discussões sobre ceticismo, Descartes seja um nome bem mais conhecido. Me pareceu, então, talvez um pouco relevante chamar a atenção para a relevância de Grotius no contexto do problema do ceticismo. O trabalho ele foi publicado ano passado, mas essa é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de apresentar o trabalho e de discutir o trabalho com os colegas. Eu passo então a leitura do trabalho. Acho que é relativamente curto, eu espero não ler muito rápido. Eu me refiro então agora a Grotius. Como eu já enfatizei, na verdade é um trabalho que reúne Descartes e Grotius, havendo mais tarde na discussão interesse em saber como é que seria propriamente a relação entre Grotius e Descartes no contexto dessa discussão. Eu ficaria evidentemente bastante feliz de tentar esclarecer um pouco melhor como é que há essa articulação. Bem, as principais obras de Grotius, de Hugo Grotius, são De Iure Praedae e De Iure Belli ac Paces, de 1625. O De Iure Belli ac Paces é um texto já traduzido para o português, um texto bastante extenso, geralmente conhecido como Sobre o Direito da Paz e da Guerra. O primeiro texto a que eu me referi, De Iure Praedae, que eu saiba não há ainda uma tradução para o português, é um texto bem anterior, na verdade, ao texto de 1625. Ninguém sabe exatamente quando exatamente o texto foi redigido, em torno de 1609, mais ou menos. O primeiro texto, o De Iure Praedae, permaneceu desconhecido até 1864, sendo que apenas uma parte dele era conhecida ainda na época de Grotius, a saber, a parte publicada em 1609 com o título De Mare Liberum. Como se descobriu mais tarde, o texto Mare Liberum corresponde, na verdade, ao capítulo 12 do livro De Iure Praedae, esse que foi descoberto apenas na metade do século XIX. Tanto o De Iure Praedae quanto sobre o direito da paz e da guerra, nesses dois textos, Grotius procura examinar a questão acerca da legitimidade do exercício da autoridade política sem recorrer a teses teológicas. Na obra de 1625, Grotius chega mesmo a afirmar que nem mesmo Deus poderia mudar a lei natural. Eu cito uma passagem de Grotius: o que discutimos até aqui teria um certo grau de validade, mesmo se concedêssemos aquilo que não pode ser concedido, ou seja, que Deus não existe. Essa foi considerada uma tese escandalosa na época. O objetivo de Grotius, dessa forma, era tornar a investigação sobre a natureza do direito uma disciplina relativamente autônoma à teologia. Como ele próprio afirma em uma outra passagem do texto sobre o direito da paz e da guerra, o direito natural é tão imutável que nem mesmo Deus poderia alterá-lo. Acho que é uma maneira de dizer, nós podemos estudar o direito sem termos de estudar teologia. Grotius, evidentemente, não é um representante do positivismo legal, pois, como veremos a seguir, ele não dissocia a investigação acerca da natureza do direito do exame de questões morais. Por outro lado, é possível já perceber na obra de Grotius uma característica que marcará bastante, que será uma característica bastante distintiva da tradição do positivismo legal, a saber, a tentativa de tornar o fenômeno jurídico objeto de uma investigação científica. No contexto da época em que Grotius viveu, esse projeto de cientificação do direito significava, sobretudo, dissociar a investigação jurídica de quaisquer especulações de ordem teológica e proceder segundo um método matemático. Grotius se dá conta, porém, de que a investigação acerca da natureza do direito deve pressupor
evidentemente, que o próprio direito exista e que o direito possa ser objeto do conhecimento humano. Mas essa era justamente a pressuposição que o ceticismo moral moderno colocava em questão. Por essa razão, logo no início do texto sobre o direito da paz e da guerra, Grotius caracteriza sua investigação como sendo, antes de qualquer coisa, uma refutação do ceticismo moral. O cético visado por Grotius é Carneades, que se tornou bastante conhecido na antiguidade por ter argumentado tanto a favor quanto contra a ideia de justiça. Para o cético, as leis e a justiça existem apenas em virtude dos interesses dos indivíduos. Leis ou direitos naturais, segundo a perspectiva cética, não existiriam realmente. Como Grotius afirma, é uma citação relativamente longa, mas eu acho que é interessante porque é o momento do início do texto em que Grotius já se refere ao problema do ceticismo como um problema que tem que ser superado. A citação é a seguinte: como toda discussão sobre o direito seria inútil se o próprio direito não subsistisse, importaria, para recomendar nossa obra e preveni-la contra ataques, refutar em poucas palavras esse grave erro. Para não ter que lidar com uma multidão de adversários, demos a essa opinião errônea um advogado. Que filósofo se deveria preferir a Carneades, que tinha atingido esse grau de perfeição sonhado por sua escola, o de poder aplicar a força de sua eloquência a serviço da mentira, de igual modo que a defesa da verdade. Esse filósofo, empenhado em combater a justiça, especialmente essa de que nos ocupamos agora, não encontrou argumento melhor para tanto do que este. Os homens se impuseram, em vista de seu interesse, leis que variam de acordo com os costumes e que, entre os mesmos povos, muitas vezes mudam de acordo com as circunstâncias. Quanto ao direito natural, esse não existe. Todos os seres, homens e outros animais, se deixam arrastar pela natureza em função de suas próprias utilidades. Deduz-se, pois, que não há justiça, ou, se houvesse, uma não passaria de uma suprema loucura, porquanto prejudica o interesse do indivíduo, preocupando-se em proporcionar vantagem a outra. Fim da citação. Quer dizer, na verdade, essa é a posição do Carneades, a qual Grotius está se referindo aqui. Essa é a posição cética, que nega a existência da justiça. Carneades deve representar, nesse contexto, o tipo de ceticismo defendido por autores modernos como, por exemplo, Montaigne e Charron. Seus argumentos a favor e os argumentos contra a ideia de justiça são igualmente plausíveis, então não podemos estar realmente certos acerca da existência de princípios de justiça confiáveis e com base nos quais avaliaríamos a legitimidade da autoridade política. O argumento, segundo o cético, exclui a validade do outro argumento. No entanto, para refutar o ceticismo moral, Grotius não procura mostrar que apenas um dos argumentos, o argumento a favor da justiça, é válido, sendo o outro argumento inválido. Ou seja, o cético é aquele que tem argumentos tanto a favor da justiça quanto contra a justiça. O que Grotius tenta fazer não é endossar apenas o argumento a favor. Acho que ele vai tentar mostrar que os dois argumentos são compatíveis entre si. O objetivo de Grotius, na verdade, consiste em mostrar que as teses que cada um dos argumentos visa estabelecer não são incompatíveis entre si. Essas teses são: 1. A de que os seres humanos buscam naturalmente a vida em sociedade. E 2. A de que a natureza humana é essencialmente autointeressada. A primeira tese é retomada por Grotius, por exemplo, no Prolegômena da obra de 1625, o texto sobre o direito da paz e da guerra. Nos parágrafos 6 e 8 do Prolegômena, Grotius afirma o seguinte, eu cito: entre essas ações, que são próprias ao homem, encontra-se o desejo de sociedade, isto é, de comunidade, não de uma qualquer, mas específica, mas pacífica e organizada, entendida assim de uma maneira geral, a afirmação de que a natureza impele todo animal somente para as suas próprias utilidades não procede. E logo na sequência do texto também, Grotius afirma este cuidado pela vida social, de que falamos de modo muito superficial,
é que que é de todo conforme ao entendimento humano, é o fundamento do direito propriamente dito. Fim da citação. Essas citações são referências ao cético, né, uma posição tradicional que tenta argumentar em favor da ideia de justiça. Segundo a tese 1, portanto, o homem buscaria viver em sociedade mesmo que isso não lhe fosse imediatamente vantajoso. A tese 1, porém, não exige, segundo Grotius, uma aceitação sem restrições da antiga tese aristotélico-tomista, segundo a qual o homem seria, por natureza, um animal político, ou que o homem teria uma inclinação natural para a promoção do bem comum. A tese aristotélica tomista foi, de modo geral, endossada no contexto da filosofia moral pré-moderna, porque, ao se admitir que o homem seria um animal político, ou que teria uma inclinação natural para a promoção do bem comum, admitiam-se também como legítimas aquelas leis positivas que regulavam a comunidade no contexto da qual o homem supostamente realizaria sua verdadeira natureza. Essas leis, na medida em que seriam condições de possibilidade para a realização da verdadeira natureza humana, não seriam meras convenções sociais. Elas teriam já validade anteriormente à constituição de qualquer comunidade política e, por essa razão, poderiam ser consideradas leis naturais. O problema, no entanto, é que nem na Antiguidade, nem na Idade Média, se admitia que a verdadeira natureza humana poderia ser realizada no contexto de qualquer comunidade política. Tanto a teoria política de Aristóteles quanto a de Tomás de Aquino podem ser compreendidas como tentativas de se estabelecer as circunstâncias políticas que deveriam vigorar para que os indivíduos pudessem realizar a sua verdadeira natureza humana e, portanto, para que eles pudessem esperar viver uma vida que seria boa para eles mesmos. Mas isso era inteiramente compatível com a ideia segundo a qual a comunidade política poderia impor, para o bem do próprio indivíduo e da comunidade como um todo, uma concepção particular de boa vida, isto é, aquela concepção que fosse tomada como a única realmente compatível com a verdadeira natureza humana. Contudo, diante dos argumentos céticos, que foram retomados na época moderna, a tese segundo a qual haveria uma única concepção correta de boa vida e uma única forma aceitável de governo passou a ser questionada. Grotius, assim como o cético, rejeita a tese segundo a qual existiria uma única concepção correta de boa vida. Grotius rejeita também a tese segundo a qual haveria uma única forma aceitável de governo. Grotius sustenta que qualquer indivíduo é livre para escolher a concepção de boa vida que considerar a melhor para si próprio. E pelas mesmas razões, ele sustenta também que cada comunidade política poderia escolher para si própria a forma de governo que melhor lhe conviesse. O que é relevante nessa escolha não é a excelência intrínseca dessa ou daquela concepção de boa vida, ou dessa ou daquela forma de governo, mas o fato de a escolha ter sido realizada em consonância com a vontade dos indivíduos. Como Grotius afirma no primeiro livro sobre o direito da paz e da guerra, eu cito, assim como há várias maneiras de viver, umas melhores do que outras, e cada um é livre para escolher, entre todas elas, a que preferir, de igual modo um povo pode fazer a escolha pela forma de governo que quiser, e a extensão de seu direito não deve ser medida pela excelência de tal ou qual forma, questão que divide as opiniões, mas segundo sua vontade. Acho que essa é uma tese importante, acho que é uma tese típica da época moderna, eu acho que é uma expressão do ceticismo que Grotius está endossando, não existe uma concepção correta de felicidade. Qualquer pessoa pode, em princípio, aceitar, endossar, buscar para realizar para si uma determinada concepção de felicidade. E qualquer comunidade política pode tentar se organizar da maneira que ela quiser. Eu acho que isso já é uma espécie de concessão que Grotius faz ao cético. Eu continuo. Ao reconhecer que a vontade dos indivíduos deve ter precedência quando nos perguntamos quer pelo melhor tipo de vida, quer pela melhor forma de governo, Grotius termina por compartilhar com o cético uma tese fundamental. Assim como o cético, Grotius reconhece que é tamanha a diversidade de opiniões na determinação da melhor forma de governo que não podemos apelar a outra instância normativa no exame dessas questões,
a não ser a vontade dos próprios indivíduos. E o que é naturalmente visado pela vontade dos indivíduos é a inclinação para a promoção do auto-interesse. Dessa forma, Grotius se compromete também com a tese 2, a que me referia agora há pouco, a saber, a tese sobre o caráter auto-interessado da natureza humana. Como ele afirma nesse texto não traduzido para o português, né, o De Iure Praeda, eu cito uma passagem desse texto, uma passagem que aqui fica bastante clara a concessão dele à posição cética. Ele afirma o seguinte: portanto, uma vez que Deus concebeu a criação e desejou sua existência, toda a parte individual da criação recebeu dele certas propriedades naturais por meio das quais a existência pode ser preservada e cada parte pode ser guiada tendo em vista seu próprio bem, em conformidade, poder-se-ia dizer, com a lei fundamental inerente à sua origem. Desse fato, os antigos poetas e filósofos deduziram corretamente que o amor, cuja primeira força e ação são direcionadas ao auto-interesse, é o princípio de toda a ordem natural. Consequentemente, Horácio não deveria ser censurado ao dizer, imitando os acadêmicos, que o expediente poderia talvez ser denominado a mãe da justiça e da equidade, pois todas as coisas na natureza, como Cícero repetidamente insiste, são voltadas para si próprios, em buscam sua própria preservação e segurança. Eu acho que nesse momento ele está, na verdade, endossando a posição cética, a posição que está dizendo, contrariamente a uma concepção antiga, tradicional, aristotélica, tomista de natureza humana, que diz que o ser humano busca naturalmente a vida em sociedade. Acho que a tese que ele está enfatizando aqui, uma tese que vai ser importante na época moderna, uma tese que tem uma expressão bastante forte, por exemplo, em Hobbes, mais tarde, é a tese segundo a qual aquilo que a gente busca antes de mais nada é a realização do próprio interesse. Dessa forma, né, como uma resposta ao problema do ceticismo, a tese 2 poderia ser considerada bem pouco satisfatória, pois ela mais parece caracterizar Grotius como um cético do que como um autor interessado em refutar o ceticismo. Com efeito, Grotius reconhece na busca pela promoção do auto-interesse a única característica natural na conduta humana. Por essa razão, ao longo do século XVII, muitos autores tiveram a impressão de que Grotius, no final das contas, não havia de fato dado uma resposta clara ao problema do ceticismo moral, e que sua própria posição não era muito diferente daquela defendida, por exemplo, por Hobbes, no Leviatã. A posição defendida por Grotius, e que o diferencia do cético e de Hobbes, consiste em conferir um caráter moral à busca pela promoção dos interesses mais básicos que podem ser atribuídos a qualquer ser humano. Esses interesses básicos são, por exemplo, o interesse na preservação da própria vida, o interesse na manutenção da liberdade e o interesse na proteção de sua propriedade privada. Qualquer indivíduo estaria justificado a buscar para si próprio a satisfação desses interesses desse tipo, não porque a natureza simplesmente os inclinasse a agir dessa forma, mas porque o indivíduo, segundo Grotius, pode se reconhecer como sujeito de uma qualidade moral que é constitutiva de sua própria natureza. Essa expressão acho que é chave no texto, essa ideia do ser humano como tendo uma qualidade moral. A essa qualidade moral, Grotius dá o nome de direito natural, ius naturale. Dessa forma, começa a surgir com Grotius uma vertente na tradição do pensamento jurídico jusnaturalista, para a qual o conceito de direito natural, por oposição ao conceito de lei natural, passa a ser o principal objeto de investigação. Até o início da época moderna, a palavra ius, ou jus, ius, era tradicionalmente usada para designar diferentes conceitos. Por exemplo, o conceito de lei, o conceito de justiça ou o direito como um todo. Mas na sua obra de 1625, nessa obra sobre o direito da paz e da guerra, Grotius introduz um sentido novo para a palavra ius. Ius como uma qualidade moral da pessoa. A palavra ius, evidentemente, não é nova, né? A palavra jus, ela foi tradicionalmente usada, sobretudo no contexto do direito romano. Eu acho que o principal contribuição de Grotius aqui para o pensamento jurídico, contribuição essa que, a meu ver, decorre
da sua tentativa de criticar o cético é de introduzir agora essa ideia que para nós hoje é fundamental, essa ideia que, segundo a qual nós nos compreendemos a nós próprios como sujeito de direitos, o que era uma ideia nova na época. Eu cito uma passagem de Grotius em que ele fala, né, há um significado de direito, né, iuris significatione, há um significado da palavra ius diferente do anterior, ou seja, diferente de ius como justiça ou como instituição do direito, mas que dele decorre e que se refere à pessoa. Tomado nesse sentido, o direito é uma qualidade moral da pessoa para possuir ou fazer de modo justo alguma coisa. Fecha a citação. Dessa forma, a partir do século XVII, a palavra ius passou a ser usada para designar, sobretudo, o conceito de direito subjetivo. O conceito de lei, por sua vez, passou a ser designado quase que exclusivamente pela palavra lex. A falta de uma distinção clara entre os termos latinos ius e lex levou Hobbes a afirmar, no capítulo 14 do Leviatã, que os filósofos anteriores a ele não haviam feito essa distinção entre ius e lex, ou seja, entre direito e lei. Mas, evidentemente, essa crítica de Hobbes não se aplica a Grotius. Acho que Grotius talvez tenha sido realmente o primeiro a ter feito essa distinção. O conceito de direito natural, compreendido como uma qualidade moral da pessoa, nos permite agora avaliar a legitimidade do exercício da autoridade política, apelando-se para a ideia segundo a qual pessoas têm direitos e que esses direitos não podem ser legitimamente violados no exercício da autoridade política. Dessa forma, contra o cético, o que Grotius alega é que não podemos colocar em questão a existência dos direitos naturais, que são prerrogativas morais relativas à satisfação dos interesses mais básicos de qualquer indivíduo. Uma lei positiva que comprometa a satisfação dos interesses mais básicos dos indivíduos, portanto, pode ser reconhecida como injusta. Essa mudança no foco da investigação jurídica, que passa a incidir não tanto sobre a lei natural, a qual estaríamos submetidos, mas sobre os direitos naturais, de que todos seríamos sujeitos, teve uma repercussão sem precedentes sobre o modo como problemas políticos fundamentais passaram a ser discutidos e compreendidos. Já estou concluindo. Essa mudança no foco da investigação influenciou também a própria concepção de identidade pessoal que passou a predominar a partir da época moderna. Pois os indivíduos, eu acho que nós agora também, né, pois os indivíduos passaram a se compreender a si próprios como sujeito de direitos. Acho que isso é uma novidade que surge na época moderna, e esse é o ponto central do ponto que eu estou tentando apresentar, né? Eu acho que essa ideia, essa concepção que passamos a ter de nós próprios como sujeito de direitos naturais, e mais tarde a ideia foi de sujeito de direitos humanos, eu acho que ela é articulada de modo bastante claro pela primeira vez por Grotius, e surge, essa é a ideia central aqui, da tentativa de se dar uma resposta ao problema do ceticismo. Ao se perguntar sobre quais condições deveriam ser satisfeitas para que uma lei positiva pudesse ser considerada legítima, já não era mais necessário apelar à ideia de uma lei natural a qual a lei positiva deveria se conformar. Legítimas passaram a ser consideradas as leis positivas que asseguravam a não violação dos direitos naturais dos indivíduos a elas submetidos. Agora, a conclusão, o último parágrafo. Evidentemente, a primeira pergunta que podemos nos fazer, é se em que medida o conceito de lei natural é de fato menos problemático do que o conceito de lei natural. Diante do ataque cético, a alternativa mais razoável e condizente com a metodologia científica da época talvez não fosse substituir a lei natural, ou o conceito de lei natural, por uma doutrina do direito natural, como propôs Hobbes, mas abandonar inteiramente o projeto de se buscar na natureza a fonte do direito. Mas eu acho que, de todo modo, na tentativa de dar uma resposta ao cético, eu acho que o Grotius ele tenta fazer várias concessões aos céticos, e fazendo concessões do tipo, né, talvez não existam realmente leis naturais, não exista uma concepção correta de felicidade humana, não exista
um único modo de nos organizarmos politicamente, mas ele tenta reter uma espécie de moralidade mínima compreendida em termos de direitos naturais, compreendida em termos de direitos subjetivos, direito à vida, direito à propriedade e direito à liberdade. Acho que nesse sentido, Grotius é assim, um autêntico filósofo moderno na tradição do pensamento liberal, porque está justamente introduzindo, talvez pela primeira vez de modo articulado, a preeminência do direito individual ou do direito subjetivo nas discussões políticas, morais e jurídicas. E a tese aqui do artigo, que eu estou sugerindo o tempo todo, é que isso surge inicialmente, essa tese, essa preeminência do direito natural, que passou a ser conhecido mais tarde como direitos humanos, surge como uma tentativa de se dar uma resposta ao problema do ceticismo no século XVII. Era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado.